Pensei que você Se fosse todos... colocar a gravação de algum filme italiano, onde o Mauro tem um papel lá. Nossa, Vai cair Oscar, né? Ó. o Oscar, né? Então, Mauro, eu gostaria que o Tomás, que foi quem apresentou você para mim, enfim, e trouxe a experiência da sua empresa para a gente discutir, pesquisar, gostaria que o Tomás fizesse a apresentação e depois você, por favor, complemente. Certo. Tá bom? Exatamente. Ok, vamos lá? Sim? Sim. Boa noite, Mauro. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Mauro, muito agradecido mais uma vez por aceitar participar. Sempre gentil, como sempre. O Mauro é um engenheiro mecânico, mas acho que bits e bytes fluem pelas suas veias. É um apaixonado pelo negócio, né? Foi levado a essa área por circunstâncias, mas acabou dando muito certo nessa área. Ele já lá em 1990, já faz um bom tempo, né? Ele fundou uma empresa, a Lavoro, hoje Lavoro Automação e Informática, que desenvolvia software de cálculos de seguros para as seguradoras. O objetivo a ser atendido era o cálculo rápido de seguro de automóveis. E esse sistema conquistou uma base bastante ampla. Ele tem, hoje, em torno de 900 clientes para cálculos de automóveis. Ele teve alguns percalços, não por culpa dele, ou por incompetência dele, ou por falta de competência gerencial, mas começou com um plano econômico de um rapazinho chamado Collor, que bloqueou os recursos de todo mundo, inclusive os deles. Mas empreendedor como homem de visão, ele viu uma oportunidade com o cruzado novo da época que não era bloqueado. E especialmente em seguros, isso fluía muito bem, né? Então, ele se enveredou por essa área aí de desenvolvimento de software. Ele também, aproveitando oportunidades, trabalhou com uma empresa dele também, Lavoronet, que vendia computadores, configurava rede de computadores, mas isso aí acabou virando carne de vaca, e ele é muito ligado à tecnologia, então ele vai abandonando carne de vaca. Bem, lá pelas tantas, as seguradoras interromperam o fornecimento das rotinas de cálculos. Elas queriam que isso continuasse sob o domínio delas, segredo delas. Então, mais uma oportunidade se mostrou, a robotização. Não havia também conceito de integração de sistemas, né? Então, pela primeira vez, o Mauro já pensou em robotizar os cálculos utilizando ferramentas de inteligência artificial. Novidade no Brasil, dificuldade para o brasileiro, suas primeiras incursões nesse mercado com um produto totalmente novo, aliás, nem um produto, uma ideia totalmente nova, e chocou muitos brasileiros, né? Isso, na época, segundo palavras do próprio Mauro, representava 15 anos de avanço em relação ao que nós tínhamos aqui no Brasil. Lá fora, no mercado do primeiro mundo, já era realidade, mas aqui mal se ouvia falar ainda em inteligência artificial, robotização. Tem uma frase do Mauro que é bastante marcante, literalmente. E a gente pagou, entre aspas, o preço, né? Ou entre colchete, o preço de ser o pioneiro disso. Fomos desacreditados, falaram mal, que robô não existia, que isso era uma ideia conceitual errada. Então, vejam a dificuldade para trazer para o Brasil alguma coisa totalmente nova, mas já pegando firme mundo afora. Principalmente no mercado segurador, é bastante difícil trabalhar. Eu já trabalhei nele, numa corretora, e eu digo o seguinte: vencer no mercado segurador não é para amadores. Por quê?
porque é um mercado que tem muita gente conservadora, mas um conservadorismo ao extremo. Até dá para entender, em parte, porque seguradoras devem ter normas muito rígidas, não é? Imaginem, seguro de vida, alguma coisa sendo errado e o segurado, de fato, não ter cobertura. Por um outro lado, falcatruas as mais variadas, talvez menos em vida e mais no mercado de seguro de automóveis, ou talvez de transportes de carga. Mas, em função disso, então, se explica, em parte, esse conservadorismo. Mas oportunidades mais especialização levaram, então, Lavoro a outras atividades, como ministrar aulas sobre seguro, realizar seminários sobre algum tipo específico de seguro, explorar base de dados de corretores para produzir e comercializar pesquisas. E, por fim, a robotização dos processos, que acabou por abrir um novo horizonte para a empresa. Hoje ele atende empresas de serviço, indústria, comércio e, mais recentemente, saúde. Começou desenvolvendo e vendendo projetos ponto a ponto, mas hoje vende serviços de mapeamento de processo e documentação. Mapeamento de processo é algo bastante importante. Quando a gente fala em processo, as empresas têm procurado refinar ao máximo e reduzir ao máximo o custo de seus processos. Documentação não fica atrás. Então, ele acabou por se especializar e presta serviços em Design Thinking, Lego Serious Play e Business Model Canvas. Palavrinhas que são comuns na nossa área, né, em administração. Alunos que estiverem nos assistindo, sem dúvida, se quiserem saber sobre o Lego Serious Play, o Mauro é uma ótima fonte, mas aí no Mackenzie tem o professor Fúvio, que também mexe com isso, tá? Mas em aula só. Bem, então, a LVR, robotização, foi pioneira no desenvolvimento de robotização para o setor de seguros. Hoje ela aplica consistentemente essa tecnologia e consegue explorar com rentabilidade o mercado, buscando maior participação por meio de diversificação para outros segmentos. Parabéns, Mauro, pelo seu espírito empreendedor, pela sua persistência nos negócios e pela visão de mundo e de futuro que você tem. Novamente, muito agradecido por ter aceito o nosso convite. Professora Dimária. Muito obrigada. Impecável apresentação. Não, Mauro? Acho que... Sim. Não faria melhor, viu? Legal, muito bom. Boa noite. Bom, obrigado. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu também agradeço aí a oportunidade de poder participar dessa pesquisa, a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da nossa história. Agradeço aí a todos, especialmente ao Tomás aí, que eu conheço há bastante tempo. Não é do tempo do Collor, não, viu, Tomás? Eu sou mais novinho. Mentira, né? Mas, enfim, foi impecável. O que aconteceu aí agora, ao longo dessa pandemia, as coisas, né, se tornou um divisor de águas aí na área de tecnologia e, de fato, você tem toda a razão, é um mercado que lá fora, em 2006, a gente fazia contato com algumas empresas lá fora que hoje... Só para ter uma ideia, né? Em 2006 a gente estava lá, nós e eles brigando aí para conseguir implantar robô. Só que nós no Brasil e eles na Europa, né? E a diferença é que essa empresa hoje nós representamos ela aqui no Brasil. E em 2016, quando passamos a representá-los, eles estavam avaliados já em 100 milhões de dólares, a diferença entre Brasil e Europa, né? E hoje essa empresa vale 31 bilhões de dólares. Isso indica o espetáculo que é a automação de processos no mundo. Nunca se viu dentro do mercado de software um crescimento tão espantoso, tão rápido, num período que não se imaginava que isso fosse acontecer novamente, desde a época lá do Bill Gates e o Steve Jobs. Então, é um mercado que cresce e vai crescer ainda mais nos próximos anos, porque a necessidade de automação de processos, enfim, está crescendo
vertiginosamente. A gente tem aí, como você mesmo falou hoje, processos. Aquelas empresas que ainda estão pensando em automatizar processos estão atrasadas, porque hoje a gente já pensa em automatizar cadeias de valor. E, principalmente, tudo isso é um pilar da transformação digital que o Brasil aí está vivendo em algumas empresas, como eu falei no início. A pandemia foi um grande divisor de águas, porque algumas empresas que estavam experimentando algumas experiências, tecnologia e tudo mais, saíram na frente com a pandemia, e aquelas que só tinham projetos realmente hoje estão numa situação que eu acho complexa para você conseguir acelerar, ou seja, eles vão ter que fazer um investimento para conseguir ganhar esse tempo. Ao mesmo tempo, lá fora, né, a gente ouve aí tanto o Google quanto o Microsoft já falar de segunda onda de transformação digital, quer dizer, a gente demonstra também o espaço que a gente tem aí pela frente para trabalhar. Mas como eu avisei a professora Dimária, se deixar eu fico a noite inteira falando, então eu só complementei isso com relação a esses 2 anos aí de pandemia, mas fica à vontade, professora, para levar a apresentação de forma a apresentar a pesquisa, que é o objetivo aqui hoje. Okay. Obrigado. Tá bom. E antes de apresentar, Mauro, porque na verdade eu vou apresentar o ciclo aqui, só um slide. Eu queria ouvir de você, porque você está falando, né, robotização, transformação digital, enfim, inteligência artificial, e a gente fica gravitando em torno desses conceitos. E assim, eu queria que você, resumidamente, né, traduzindo aí para os leigos, né, o que como que você definiria robotização e especificamente a robotização de processos, se tem diferença ou não? E situar para a gente, porque eu fico pensando, inclusive eu uso muito o seu exemplo em aula, porque me chamou a atenção na primeira entrevista que nós fizemos com você, que você se considerava uma startup ainda, né, de 20 anos, né, no mercado, e me chamou a atenção por isso, assim, justamente porque, não sei se isso é uma interpretação minha, queria ouvir de você isso, porque você foi pioneiro lá atrás, né, você mostrando agora que já é uma tecnologia, digamos assim, consolidada, mas o que evoluiu de lá para cá da LVR, quando a LVR começou, né, na década de 90, o que evoluiu nessa tecnologia de robotização até aqui? Enfim, são 2 perguntas e queria que você tentasse resumir. Tá. Não, agradeço aí a pergunta e é bastante interessante. Se eu desviar um pouco, pode me chamar a atenção, tá? Porque é um tema amplo. Então, eu vou fazer um resumo lá inicial, como o Tomás colocou, a minha formação é em engenharia mecânica e eu comecei minha carreira dentro da indústria. E uma das áreas que eu acabei atuando como engenheiro trainee foi a área de processos industriais. Né? E a empresa, na época, se a gente analisar isso lá no final dos anos 80, já se falava muito de robô industrial, de automação de processos industriais. E, como o Tomás falou, por uma série de circunstâncias, acabei indo para o mercado de software, e o mercado de software dentro do mercado de seguros. O mercado de seguros, ele é um mercado extremamente burocrático, com uma série de questões muito processuais. E para mim era muito frustrante ver aquilo sendo feito muito manualmente. Então, se a gente analisar, foi uma evolução de 30 anos, né? Por quê? Não haviam recursos tecnológicos. Como o Tomás falou, quando a gente fala em inteligência artificial nos anos 90, a gente está falando de coisas que eram processadas em máquinas que não tinham muita capacidade para isso. Então, a gente usava pequenos componentes que eram capazes de fazer ajustes dentro do robô para ele conseguir fazer essa automação. Então, respondendo a sua primeira pergunta, automação de processos e automatização, no fundo, é a mesma coisa no caso de áreas administrativas e área industrial. O que difere, assim, por exemplo, quando a gente fala em automatização no termo mais amplo, hoje ele envolve não só robôs, mas como toda a gama tecnológica que envolve um processo. Então, vem desde um simples planilha Excel e sistemas ERP, até o uso de inteligência artificial hoje, como a gente conhece. Né?
Então, quando a gente abre esse tema, né, quando fala em inteligência artificial, é uma coisa que se fala muito, mas vamos só pontuar um pouquinho para ficar mais fácil. Inteligência artificial é um tremendo de um guarda-chuva, onde todos querem imitar o ser humano, né? Então, a gente tem aí uma legião de pessoas envolvidas para identificação de imagem, a gente tem uma legião de outras áreas da inteligência artificial, que é basicamente tratamento de dados, e tem uma outra legião de pessoas trabalhando no entendimento de textos, que a gente chama Natural Language Process. E quando a gente fala em automação de processos administrativos, a gente fala especialmente de automação hoje usando a base de dados, né, para a gente prever algumas situações, principalmente em análise de crédito, mas principalmente o NLP. Então, quando a gente lê um documento hoje, a gente tem que entender o documento, não é simplesmente extrair as palavras ou palavras-chave desse documento. Então, é assim que a gente separa contratos, é assim que a gente entende o conteúdo de contrato e faz com que as coisas aconteçam. Então, inteligência artificial é um grande guarda-chuva. Na área de automação, o que a gente demanda mais é realmente o NLP. Teve uma automação... Só para NLP? É Natural Language Process. Ok. É processamento de linguagem natural. Uhum. Hoje já se fala em NLG, né, que é geração de linguagem. Então, hoje a gente já tem algumas aplicações onde ela, baseado naquela interpretação de dados, ela gera um texto e fala sobre esse texto. Quer dizer, já está gerando conhecimento em cima da informação. Uhum. Muito a ver com o que eu havia até... Mauro, você está falando, se me permite interromper, eu vejo, por exemplo, hoje as notícias, né, de jornal, enfim, eu acesso muito online, sempre tem a opção da notícia em áudio. Aquilo ali é uma inteligência artificial, né? Sim, na verdade aquilo é uma transcrição, né? Uma transcrição. É a mesma coisa que você faz hoje com o celular quando recebe uma mensagem que é ouvir, ele transcreve o texto. E já é nessa linha mais moderna aí que você está colocando, porque a máquina gerando, ou não? Sim, ela é mais moderna, por quê? Ele não é simplesmente um sintetizador de voz, ele consegue dar a entonação da frase, ele consegue identificar vírgulas, enfim, ele consegue interpretar aquele texto da forma como foi escrito gramaticalmente, né? Uhum. A construção da frase e tudo mais. Tem alguns sotaques, né, que a gente percebe aí, principalmente no Waze, mas tem evoluído muito rápido esse tipo de aplicação. Então, realmente, essa ouvir em áudio é a mesma coisa que no YouTube, quando você quer ver com legenda. Ele consegue pegar o áudio e transcrever, gerar legendas em cima do áudio. Uhum. Se você ouvir um áudio em inglês, o legendamento, digamos assim, é quase perfeito. Agora, em português, a gente sente dificuldade para operacionalizar. Então, só aí completando, então, né, resumindo a resposta, quando a gente fala em automação, no sentido amplo, envolve todas as tecnologias hoje disponíveis para automatizar processos e ambientes administrativos. E o que significa isso hoje na prática, né? Quando a gente começa a falar também de transformação digital, é outra palavra da moda, transformação digital não tem a ver com tecnologia, ela tem a ver com uma mudança de conceito dentro da empresa, onde o foco passa a ser o cliente e como esse cliente, os pontos de contato que esse cliente tem com a empresa, que hoje não são atendidos. Então, como a gente vai atender? Hoje, basicamente, é usar a tecnologia para fazer esse atendimento, mas não necessariamente só a tecnologia. Então, essa é a principal mudança de foco aí com relação a que a gente chama de mindset, né? de entendimento do cliente dentro do negócio. Uhum. E inteligência artificial é um grande guarda-chuva, como eu falei, e a gente aplica isso de formas diferentes, né? Mas no caso específico de robotização é NLP. Não sei se eu respondi totalmente a pergunta. Ok, respondeu, perfeito. Muito bom. Bom, e aí eu queria comentar contigo, vou colocar aqui rapidamente deixa eu pegar aqui. Conseguem ver? Sim. Sim? Colocar aqui rapidamente o desenho, né, do ciclo do valor da LVR no começo, que o Tomás cobriu muito bem aqui na apresentação,
E, veja, resumindo, tá? Não vou repetir muito o que o Tomás já colocou, né? Então, é uma criação do valor baseada nesse serviço aqui, voltado para automação de processos. Um perfil de cliente que, naquela época, na nossa primeira entrevista, você comentou bastante, que busca rentabilização de processos, então, é um foco essencialmente de produtividade, eficiência, né, e a baixo custo, enfim. Para isso, a empresa tem uma base de recursos humanos altamente qualificados, atualizados em robótica, e complementando aqui, uma parceria com estrangeiros aqui para atualização tecnológica. Então, essa era a perna aqui de criação do valor. Do ponto de vista de posicionamento estratégico, essa base aqui, como o Tomás mostrou, voltada especificamente para o setor de seguro e com uma estratégia de demonstração, né, de POCs, né, Proof of Concepts, para despertar o interesse do cliente na robotização. Do ponto de vista da configuração do valor, né, nessa fase inicial aqui, né, uma escolha aí de financiamento inicial com capital próprio, ainda uma estrutura organizacional informal, mas que já vinha sendo substituída para uma estrutura mais tradicional, hierárquica, processos ainda pouco automatizados e customizados conforme as necessidades específicas do cliente. Nessa fase que nós entrevistamos, eu percebi aqui uma mudança já de estratégia da empresa no sentido de novas contratações para mudança de cultura, transição de uma empresa informal para uma empresa tradicional, enfim, e inclusive com busca de capital de terceiros. E pensando mesmo na profissionalização e ampliação do leque de competências. Bom, o fechamento do ciclo aqui, que é a apropriação do valor, eu também fiquei com uma frase que você falou algumas vezes nas entrevistas, né? A gente prepara a empresa para ser uma grande noiva e de certa forma era um pouco isso, né? É uma tentativa de vender a empresa que passou por todas essas dificuldades aí, né? De ser o pioneiro, enfim, de estruturar um negócio, de convencer o cliente, né? E aí, de repente, né? O mercado cresce, o mercado vinga, enfim, e na medida que isso acontece, os grandes ficam de olho. Lógico. Né? E aí, olhando porque, veja, para quem está nos ouvindo aqui, a gente adota abordagem de processo e a ideia aqui é captar a evolução mesmo, né? Então, isso foi uma rodada de entrevista. Numa segunda rodada, e aí até um bate-bola que eu quero fazer com você aqui, Mauro, porque é a minha interpretação, não sei se está correta, tá? Então, por favor, se eu tiver errado aqui, você me corrija. Eu me lembro que você comentou, olha, embora continue sendo um serviço de automação, enfim, eu estou adotando uma estratégia agora de sequenciamento da robotização, né? Então, substituir o mapeamento do processo inteiro por engajamento progressivo, né? E aí o cliente poderia optar ou não pela aquisição final do produto. E aí pensando mesmo na rentabilização, né, do serviço. E isso tem repercussões aqui na configuração do valor, porque a prestação de serviço passa a se dar de forma gradual, sem interferir na rotina do usuário. Algumas atividades, inclusive estruturadas à distância, né, usando aqui videoconferência, enfim. Então, mexe na estrutura, na configuração do valor, e até a equipe fica mais dinâmica, né? Ela é estruturada conforme as fases da empresa cliente. Não sei se você foi feliz aí na sua tentativa de estabelecer um modelo mais hierárquico na empresa, mas na época me chamou a atenção que você comentou, eu quero estabelecer um modelo que seja hierárquico, mais aberto, né? Então, com metas e prazos apertados, né?
Você até usou uma expressão, meritocracia na conquista e não no salário. Na época, como estava uma fase de transição, então vocês estavam isolando aqui os grupos para montar culturas diferentes, enfim. E ainda, do ponto de vista aqui da estrutura de governança, enfim, de parcerias, você comentou da aliança com grandes concorrentes, né, para romper a barreira da marca, que era o grande problema com a chegada das grandes no setor, né. E isso, na minha avaliação, tem reflexos na apropriação do valor, né? Porque nesse momento você passa a prestar serviço para as empresas vencedoras de licitação, né? E aí você comentou, olha, o grande problema é a comoditização da robotização. E aí eu devolvo a bola para você, perguntando se é isso mesmo, se o setor está se comoditizando, como é que está o seu desafio aí para encarar as grandes, porque na medida em que comoditiza, a economia de escala passa a ser um fator importante, e isso dificulta ainda mais a vida do pequeno. E, por fim, se como pequeno, né, ainda tem espaço, sabe, resgatando lá a empresa lá no início, o espaço da diferenciação, da novidade, enfim, pouquinho ouvir de vocês. É interessante, eu não lembro exatamente a data da segunda entrevista, mas foi final de 2018. Isso, exatamente. É exatamente uma fase de transição que a gente estava, até saindo de algumas questões econômicas do governo brasileiro, né? A gente estava também numa fase de transição política. E, de fato, esse modelo que a gente chama hoje de fábrica de robôs, que é desenvolver robôs em esteira, visa exatamente essa aceleração da empresa no sentido de já começar a adotar automação de processos num tempo mais curto. Então, de fato, essa foi uma forma que a gente encontrou no mercado. Então, hoje um cliente, mediante uma assinatura fixa mensal, ele inicia toda uma jornada de automação e, paralelo a isso, a gente começa a prepará-los para receber esses robôs depois dessa fase, que normalmente leva de 2 a 3 anos. Uhum. Então, esse projeto e esse modelo de negócio vingou e tem funcionado muito bem aí no mercado, que a gente chama de fábrica de robôs, porque, na verdade, passa a desburocratizar uma série de questões internas da empresa, que é comprar projeto a projeto, que tem que ter aprovação e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente ganha velocidade de implantação, porque todos os processos que foram definidos, né, nessa pesquisa que a gente chama de funil de automação, a gente consegue executar dentro do prazo desses 3 anos e ele já sai do zero. Então, esse conceito como negócio aconteceu. Por isso que até a frase, né, nós somos uma eterna startup, porque o modelo de negócio ele muda dinamicamente em função do que o mercado vai se colocando. Uhum. O que a gente viu, né, no final de 2018, 2019 foi um ano que a gente conseguiu consolidar, de fato, esse modelo de fábrica de robôs, conseguiu consolidar o conceito de aprendizado de desenvolvimento de robôs, que a gente criou uma unidade específica para fazer esse treinamento, e essa terceirização de mão de obra, né, que a gente chama de white label, ou seja, a gente entra nas empresas, mas com outra marca. Uhum. E assim, isso abriu portas, por exemplo, para a gente fazer trabalhos aí num grande banco, em grandes indústrias, enfim, isso tem funcionado muito bem, porque a gente usa a nossa experiência a favor do negócio e também sempre é retroalimentado em função das necessidades, né? Uhum. Então, o que a gente conseguiu aí ao longo desse tempo? Em 2020, né, o Gartner colocou como tendências para a próxima década, ou seja, até 2030, 10 elementos, né? 10 pontos que eles acham que são as próximas, que serão as tendências dessa década. E a gente já tem visto isso acontecer, e principalmente na área financeira. O que significa, eu vou destacar 2, não vou falar das 10, porque realmente seria aqui, a gente ia ficar muitas horas falando a respeito do assunto. Mas uma delas é o que a gente chama de hiperautomação, que é o conceito da automação mais ampla, efetivamente, onde a gente usa todas as tecnologias disponíveis para, de fato, a gente mudar o paradigma da atividade humana dentro da empresa. Então, que paradigma é esse? Hoje,
as empresas, de uma forma geral, elas possuem humanos trabalhando, apoiados em tecnologia. Então, apoiados em ERP, apoiados em outros sistemas, sites, enfim, tudo isso faz com que o ser humano ele tenha um conjunto de ferramentas à disposição, ferramentas tecnológicas, para executar o seu trabalho. O paradigma que está sendo proposto agora, né, junto ao que o Gartner está colocando, é que o trabalho seja executado pela tecnologia, apoiado pelo ser humano. Essa mudança de paradigma muda absolutamente tudo nos conceitos, tanto de relação de trabalho, quanto o uso da tecnologia, enfim, é realmente o que a gente vai ver nos próximos anos. O que a gente consegue com isso? Né? O que gera de oportunidades essa tipo de situação? Primeiro, a gente vai ter que fazer o que é chamado hoje de upskilling e reskilling, ou seja, a gente vai começar a preparar esses profissionais, colaboradores da empresa, para terem ou um upskilling, ou seja, eles vão começar a fazer algo além da competência que eles foram originalmente treinados para fazer, ou um reskilling completo, ou seja, ele fazia uma coisa, agora ele vai fazer outra coisa completamente diferente. Por quê? Porque ele vai estar trabalhando no sentido de ser muito mais decisor e muito mais analítico do que ele era no passado. Então, isso abriu uma nova oportunidade de negócios aí, que é o gerenciamento de mudanças. Algumas empresas não estão preparadas, em termos de gerenciamento de mudança, para suportar uma mudança tão intensa dessas, principalmente, como eu falei, né, algumas empresas hoje estão muito na frente nisso, e outras estão muito lá atrás. E essas que estão lá atrás precisam de um apoio e principalmente de experiência para conseguir chegar nesse novo patamar. O outro ponto que o Gartner colocou é a democratização da tecnologia, né? Então, o que significa isso na prática? Hoje as empresas têm a área de negócios e a área de TI, isso é muito comum. E as duas vivem brigando. Por quê? Porque a área de negócios é extremamente dinâmica e a área de TI segue um ritual que é bastante complexo. Então, hoje eu costumo dizer o seguinte, uma TI bem organizada e eficiente, ela está com 6 meses de atraso no atendimento das demandas. Então, é isso que acaba acontecendo hoje nas empresas. A área de TI não acompanha a área de negócios. Então, com essa visão da democratização da tecnologia, o que acontece? Essa área de TI se extingue. E esses profissionais, eles acabam escoando dentro da empresa e permeando a área de negócios. Então, a área de negócios fica próxima à área de tecnologia. Ao mesmo tempo, todas as empresas, como eu falei, serão empresas tecnológicas. Então, não tem mais o conceito, a minha empresa é uma empresa que a gente fabrica parafuso. Não, hoje a gente é uma empresa tecnológica. O produto de saída lá é um parafuso, mas, no fundo, nós somos uma empresa de tecnologia. E o que significa isso? Outra oportunidade. A demanda por treinamento tecnológico está crescendo de forma vertiginosa. E as ferramentas, né, hoje existe um movimento, né, bastante, digamos assim, emergente, que é chamado no-code e low-code. No-code significa desenvolver programas, desenvolver automações, sem precisar codificar, sem precisar conhecimento técnico. E o low-code seria aquelas pessoas que têm um pouco mais de afinidade com computação, conseguem, com pequenos códigos, resolver problemas complexos. E isso está gerando uma demanda em treinamento e reciclagem de todos os profissionais de áreas. Então, quando eu falo que isso está acontecendo, hoje a gente já vê isso em algumas seguradoras aqui no Brasil, principalmente ligadas a banco, e a gente já está vendo banco treinando as pessoas da área, assim, área operacional de banco, com linguagens de programação, interpretação de base de dados, analytics, conceitos de data lake, ou seja, são conceitos voltados para a base de dados, e essas empresas estão indo por esse caminho. Então, né, nós somos uma eterna startup, realmente. A gente está sempre buscando novas oportunidades dentro daquilo que a gente já tem de conhecimento e novos modelos de negócio para que a gente continue aí vivo e indo à frente com a nossa proposta. Ok. Então, vocês estão investindo agora em treinamento também, em atualização dessas empresas que estão tentando
atualizar sua base tecnológica. É isso, Mauro? É isso. Hoje a gente tem não só a área de desenvolvimento, né, de robôs, de automação e tudo mais, mas hoje a gente dá aula de processos com foco em automação. A gente tem tanto aula quanto consultoria na área de governança de automação, porque tem muita gente confundindo governança de TI com software de automação, que não funciona. E ainda mais com essa democratização que está havendo, hoje você precisa de uma governança forte para evitar que a Shadow IT tome conta da empresa. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma consultoria num banco, né, e o Tomás, que conhece aí um pouco da área de seguros, a área financeira, para se ter uma ideia, esse banco, apesar de todos os níveis de segurança que haviam dentro do banco, havia uma permissividade ali dentro, onde eu encontrei, por exemplo, um servidor embaixo da mesa do chefe do departamento, e esse servidor ainda tinha uma folhinha escrito não desligue. E esse servidor, pasmem, tinha acesso externo. Quer dizer, é impressionante como a Shadow IT ela acaba permeando as organizações se você não tiver uma governança forte. E isso gera o quê? E a governança, e essa Shadow IT nasceu por quê? Por causa da necessidade. A área de negócios sempre foi muito pressionada e a área de TI não dava conta. Então, a própria área de negócios começou a se tornar tecnológica. Interessante. Muito bom. Pensando aí fechando o ciclo aqui, Mauro, tá bem lindo o que eu tinha comentado, né, da estruturação de novos serviços, é que isso foi em 2018, você havia comentado, interrompemos alguns investimentos, enfim, mas isso retomou, ou não? Sim, retomou, a gente mudou, né, a gente fortaleceu essa área de treinamento, porque, na verdade, as empresas passaram a internalizar muito mais coisas, então hoje se falar em terceirização de mão de obra de tecnologia para dentro de uma grande empresa financeira, hoje já é visto com restrição, não é uma coisa que era mais comum no passado, né? Em 2018 era muito comum, hoje já não é mais comum. Hoje eles preferem capacitar a equipe interna para fazer os trabalhos que são necessários para a organização, porque é muito mais fácil ensinar a tecnologia no pé que a tecnologia está hoje, óbvio, comparado, né? Então, até voltando àquela pergunta anterior, o que mudou em termos de tecnologia, em termos de desenvolvimento e automação? É a tecnologia. Hoje a gente consegue desenvolver automações numa velocidade impressionante sem necessitar grandes conhecimentos para isso. Então, é o que a gente está vendo em termos de tendência da empresa. Então, a gente retomou o investimento na área de treinamento e fortalecemos esse modelo de fábrica de robôs para as empresas que ainda não caíram nessa realidade. Entendi. E na época você comentou uma coisa bem interessante, que foi o seguinte, desenvolvimentos na própria inteligência artificial, enfim, você chegou a comentar que tem ainda muito espaço, por exemplo, você comentou sobre na área de seguros aí, desenvolvimento de modelos com maior grau de previsibilidade para risco, enfim. Vocês estão conseguindo fazer manter esse nível de atualização tecnológica? Essa é uma outra boa pergunta, né? Até pegando um gancho no que o Tomás colocou, realmente o mercado de seguros, ele é um mercado bastante sisudo, né? E foi bastante sisudo. Só que por alguma questão do destino, uma luz do destino, hoje a presidente da SUSEP, ela é uma pessoa extremamente aberta e ela criou o conceito de sandbox. Então, hoje é possível a gente testar novos conceitos na área de seguros sem infringir a regulamentação e criando novas regulamentações. Então, a gente está vendo também esse movimento, no sentido de que a área burocrática, a área regulatória, digamos assim, está aberta a essas novas mudanças. Então, seguindo dentro dessa linha dessa regulação, né, desculpa, acabei me desvirtuando aqui da pergunta. Da SUSEP, que você comentou, que tem o sandbox. Isso, tem o sandbox e hoje permite que o mercado teste novos produtos. Então, hoje, quando você fala de um seguro liga-desliga para um carro, é um conceito que vem dessa sandbox.
Uhum. Quando a gente fala de seguros para coisas que normalmente eram muito caras, como bicicleta, hoje você tem uma expertise, essa inteligência sendo trabalhada, para que você consegue analisar o risco do seguro dessa bicicleta e ser eficiente. Nós, aqui na Lavoro, a gente entende o seguinte, até você falou, qual é o mercado para os pequenos negócios? Hoje, e isso eu acho que é pertinente também à área de educação. Conhecimento hoje a gente tem na palma da mão, com o celular e o Google, a gente descobre conhecimentos aí, mais o YouTube, mais um monte de especialistas, enfim, conhecimento a gente tem de monte. O que não se tem é experiência, e essa tem que ser vendido para os alunos de uma certa forma. Uhum. E essa experiência também pode ser empacotada de formas mais inteligentes. Então, hoje nós aqui da Lavoro estamos investindo, quando a gente fala em inteligência, a gente fala principalmente nessa parte de NLP, então o entendimento de documentos, principalmente na área de seguros, é uma coisa que a gente tem trabalhado aí nos últimos 3 anos para que isso se torne uma coisa bastante interessante. E a gente conseguir extrair dados dessas apólices visando exatamente essa questão, ou seja, transformar isso numa situação mais palatável para o consumidor final, excluir aquele segurez todo e deixar isso mais fluido para o consumidor final. Então, quando a gente fala hoje em inteligência artificial na área de seguros, na área de prevenção de risco, na área de análise de previsibilidade, as empresas de seguro estão trazendo algumas ferramentas que já estão evoluídas lá fora. Mas essas características da jabuticaba brasileira, né, como eu digo, que é o corretor de seguros, que é o segurez ainda muito entranhado no dia a dia, a gente está tentando simplificar usando inteligência artificial. E aí, nesse sentido, tem um espaço para vocês aí, para a nossa empresa brasileira, né? Ou nada? Sim, eu costumo dizer que é aquela história, né? O Brasil ele tem uma série de burocracias que só existem no Brasil. Por outro lado, esse conjunto de jabuticabas que a gente tem aqui, que já fazem parte da nossa cultura, e algumas coisas são da cultura do brasileiro mesmo, faz com que a gente tenha oportunidades para as empresas nacionais, de fato, né? Então, a gente tem acontecido aí, em termos de evolução de grandes tecnologias de inteligência artificial no Brasil, por causa dessa característica. Como eu falei, no caso do YouTube, ele transcreve muito bem em inglês, o português ele tem dificuldade. E esse é um espaço. A gente tem aí grupos aí na universidade em Ribeirão Preto que estão fazendo um trabalho maravilhoso aí, conseguindo identificar sotaques brasileiros das mais diversas regiões para conseguir fazer com que a inteligência, né, esse conceito de inteligência que tem lá fora, tenha o sotaque brasileiro no funcionamento. Muito interessante. Mauro, a gente está indo já para a parte final e eu era até a chamada, né, desse webinar, porque eu fico pensando agora, né, nesse movimento todo da transformação digital que se acentuou na pandemia, enfim, como que você vê hoje o mercado brasileiro após a pandemia, assim, o que a empresa conseguiu avançar nesse ano de 2020 e, ao mesmo tempo, quais as dificuldades, enfim? O que a gente tem observado é ainda como foi colocado, né? A pandemia ela deu uma acelerada no sentido da adoção da tecnologia, isso é fato. E criou um divisor de águas entre duas, né, basicamente em 2 grandes blocos, aqueles que já estão vivendo transformação digital e aquele pessoal que está ainda tateando esse novo mercado, digamos assim. Então, o que mudou de fato? Hoje a gente tem aí uma série Agora, né, vamos ser realistas, a gente passou o ano de 2020 basicamente com as empresas tentando sobreviver, ou seja, chegar em 2021. Isso foi um ponto que a gente percebeu em todas as áreas, com exceção da área de entrega e e-commerce, que realmente bombaram ano passado. E o que a gente detectou em algumas empresas que estavam com projetos em andamento, eles citaram, foi até um termo interessante, falou, olha, hoje nós estamos com o pé na embreagem, não é que nós paramos. Estamos meio na banguela aqui, mas vamos retomar. E o que a gente observa agora em 21 é essa retomada. Então, de novo, as tendências do Gartner estão aí. De fato, você quer internalizar muita coisa. Então, o treinamento realmente está bastante demandado.
E a gente tem aí como necessidade o mercado precisando sair, né? Muitas empresas precisando sair da era analógica e passar para a era digital, né? Trazendo o cliente para dentro da empresa, e isso a gente consegue aí com a nossa fábrica de robôs. Então, né, resumindo, o ano de 2020 foi um ano que a gente se voltou para a nossa empresa, aproveitou aí essa oportunidade da parada do mercado para evoluir a nossa inteligência artificial, né, que é um projeto que é longo, mas a gente aproveitou exatamente esse tempo para se dedicar a isso. Consolidamos algumas informações que a gente precisava, melhoramos a nossa grade de cursos, porque a gente sabe que é uma necessidade de mercado, e até como diz a nossa área de marketing, a gente ficou afiando o nosso machado para agora em 2021 seguir, né, com a casa organizada e com uma visão nova do novo mercado, prontos para começar a disputar esse mercado aí de forma bastante, não vou dizer de igual para igual, porque realmente uma grande empresa de tecnologia tem poder financeiro do lado dela, mas, como eu disse, nós temos muita jabuticaba para chupar, então tem bastante espaço para a gente trabalhar também. Entendi. Minha última pergunta aqui é interessante, porque eu estava olhando até no seu e-mail que o logo da empresa ele muda, Lavoro, LVR, enfim. E eu nunca te perguntei, eu queria aproveitar esse momento aqui, por que Lavoro e qual a relação, por que ora LVR, ora Lavoro, e a relação disso com a robotização, enfim. Isso eu vou até voltar um pouquinho com a conversa do Tomás, né? Então, em 1990, quando eu fundei a empresa, eu e mais um sócio, quando a gente foi escolher o nome da empresa, tinha várias opções e o único nome que não tinha sido registrado ainda era Lavoro, né, que representa trabalho. E por minha insistência na época, eu falei, a gente tem que ter a palavra automação nesse nome. Então, automação, e como era uma empresa de informática, porque há 30 anos atrás a gente chamava as empresas de tecnologia de empresas de informática, então ela virou Lavoro, automação e informática. Aí, ao longo do tempo, com esse conceito de robotização e, enfim, a tecnologia foi evoluindo e agora com a academia, o que nós fizemos? A gente mantém a empresa Lavoro porque tem uma história de 30 anos nessa marca, mas também a gente se dividiu em áreas especializadas. Então, hoje eu tenho a LVR Academy, então vem do acrônimo de Lavoro, a gente encolheu, ficou LVR Academy, voltada especialmente para de treinamentos e formação, né? Porque a gente acredita aí que quando a gente começa a falar em automação dentro das empresas, está surgindo uma nova profissão chamada agente de automação, que é uma pessoa muito mais da área de negócios, mas que tem um viés técnico. Então, a gente tem um curso preparatório, estamos tentando transformar isso num curso profissionalizante, que é para formar realmente o agente de automação. Paralelo a isso, a gente tem a LVR Software, que é a empresa que nasceu, né? A gente começou a desenvolver software para o mercado de seguros e ela tem um nível de especialização bastante importante e a gente manteve dentro as pessoas que têm essa especialização dentro desse guarda-chuva, dessa vareta do guarda-chuva chamado LVR Software. E tudo aquilo que envolve hoje automação, inteligência artificial, a gente levou para a LVR Robotic. A ideia, provavelmente no segundo semestre ou início do ano que vem, é que a LVR Robotic também se divida. A área de inteligência artificial vai ganhar um novo nome, que ainda a gente está definindo, e a Robotic vai ficar efetivamente com essa área de consultoria em automação. Já, como eu disse, a gente não pode mais pensar em automação só de processos, a gente tem que começar a pensar em automação de cadeia de valor e como gerar valor para a empresa com a automação. Mas simplesmente hoje não se preocupa mais em ganhar tempo ou economizar mão de obra. O que as pessoas estão buscando hoje é gerar muito valor para o seu cliente. Entendi. Mas é interessante, eu gosto de Lavoro, porque, em última instância, a gente está falando do trabalho, né? Porque a inteligência artificial, ela, ao mesmo tempo que ela, não sei, aí é o especialista que tem que avaliar, mas eu tenho intuitivamente assim, eu tenho uma sensação de que, ao contrário do que muita gente tem receio aí do futuro da inteligência artificial,
eu acho que ela revoluciona o nosso trabalho humano também, né? Sim. Não sei, eu tenho exatamente esse conceito. A gente vai apoiar a tecnologia desenvolvendo o trabalho. Então, o nosso trabalho se torna mais, digamos assim, divino, né? Aquilo que nunca a inteligência artificial vai atingir, a gente consegue fazer exatamente com essa capacidade humana. Então, eu sempre costumo dizer que as pessoas não fazem seus cursos, fazem faculdade e vão para o mercado de trabalho para ficar copiando dados de planilha e analisando planilhas. Isso não é função das pessoas. E também ninguém está preocupado hoje, pelo menos quando você começa a pensar nesse conceito de tecnologia, performance no trabalho, velocidade, produtividade é coisa de máquina, não é coisa de gente. Né? Então, o ser humano ele está lá para usar o seu intelecto, a sua capacidade criativa e a sua capacidade de adquirir experiência que a inteligência artificial não vai ter e promover um trabalho muito mais valoroso para a empresa ou para o seu negócio, enfim, do que ficar copiando e analisando planilhas. É esse o nosso entendimento e é esse o entendimento hoje da transformação digital também. Interessante. Nós temos aí 5 minutinhos, eu queria abrir um espaço para pelo menos 2 perguntas, se alguém tem pergunta. O Tomás. Você consegue ver a pergunta do Tomás? Mauro, na sua visão, até quando teremos humanos comuns nas empresas? Na verdade, a gente vai começar a ter humanos comuns nas empresas. Esse é o conceito que a gente está colocando. Tá? Então, eu vejo da seguinte forma, a gente ficou muito tempo sendo escravos digitais e agora a gente tem a grande oportunidade de se rebelar contra isso e de se tornar uma pessoa que realmente contribui para a empresa de forma mais significativa dentro do intelecto do ser humano. Então, o que eu vejo, tá? E isso é um ponto que é bastante crucial. Quando a gente começa a pensar em formação, né, da mão de obra, a formação dessas novas gerações, elas serão gerações muito mais analíticas, muito mais criativas, né, que elas vão trazer isso para as empresas. E se a gente não der foco nisso, a gente vai ter seres humanos que não vão ser úteis nessa nova economia. E aí acaba abrindo espaço para aquilo que o nosso antigo senador falava muito, que era a renda mínima, né? A gente vai ter que acabar tendo renda mínima para sustentar um conjunto de mão de obra que, por algum motivo qualquer, não conseguiu se encaixar nesse novo mercado de trabalho. Então, isso passa a ser preocupante. Por outro lado, a gente vê que renda mínima também não é 100% da solução. Os Estados Unidos está distribuindo cheque adoidado para todo mundo, e eles estão com dificuldade. Se você observar lá, o McDonald's está pagando $50 só pela entrevista. Então, isso significa o quê? Que o cidadão prefere ficar em casa ganhando $2.000 por mês do governo do que ir trabalhar. Então, a gente precisa ter alguns cuidados com relação a isso. Eu acho que vai ser um debate social bastante intenso aí nos próximos anos. Por quê? Porque vai haver um conjunto de pessoas que realmente não vão se enquadrar aí nesse novo mercado. Mas, né, Tomás, colocando dessa forma, o ser humano comum, sim, ele vai aflorar nessa nova economia. É isso que a gente espera. Bacana. Deixa eu só pela ordem aqui, o Luciano levantou a mão. Luciano, quer comentar? Microfone, rapidinho, porque eu sei que a gente está estourando a hora. Mauro, primeiro, parabéns aí pela sua empresa. Não é fácil. Quando você falou aquele moleque chamado Collor, não sei se eu usou moleque, mas foi o que eu pensei na cabeça. Eu pensei de eu perdendo a minha primeira empresa. E fui aqui fazendo conta né? E você perseverou numa, na sua, isso é brilhante. E considerar uma startup mais brilhante ainda. Uma honra ter no grupo pessoas dessas pesquisadas, né, Dimária? É muito legal. Excelente, muito bacana. Legal. E principalmente essa visão do Mauro, né, sobre o trabalho humano. A Nancy comentou aqui sobre o conceito de trabalho como a mais importante atividade do ser humano, que dá significado, né, à sua essência, enfim. Sim, exatamente, isso tem uma importância imensa para o ser humano. É psicologicamente necessário nós sermos úteis para a sociedade. Eu acho, sim, que, Dimária, você vai receber aí um PDF que eu acabei de desenhar enquanto eu ouvi a palestra e depois você me vê o que você fala dele.
mas é exatamente em cima da sua fala aí, de como a gente pode ver esse ciclo de valor de um jeito ainda mais processual. Sim. Você falou uma coisa que eu achei muito importante, que a gente discutiu outro dia, eu e a Edmária, né? O conceito de valor muda. Se eu não interiorizar o valor que o cliente, né, traz para mim, e não só em forma de lucro, mas em forma de informação, eu não vou saber o que entregar para ele depois. Então, eu preciso de pessoas o tempo todo sendo pesquisadas aí. E foi incrível, assim, foi é muito bom a gente ouvir gente de mercado falando, né? Porque dá uma visão para a gente de como a gente está, onde a gente está, inclusive enquanto país. Né? Mas depois eu converso com a Edmária aí do assunto. Acho que tem mais uma próxima rodada, convidar o Mauro para falar do ponto de vista do trabalho mesmo, da formação, a LVR Academics, acho que... E a coisa da servitização, né, Edmária? Academic. E a coisa da servitização, né? Você lembra, né? Como a gente já viu isso, né? Como as empresas de tecnologia estão servitizando mesmo, né? Sim, criando formatos aí de virar serviço total. Isso é muito legal. Então, tema para uma próxima conversa, né, Mauro? Porque eu queria ouvir de você isso, assim, porque, veja, você está virando uma universidade, porque não tem, né? A universidade tradicional não oferece esse serviço, não é? Enfim. Não vou dizer, né, eu não teria essa ambição tão grande de ser uma universidade, mas, enfim, eu acho que o que a gente tem de positivo no nosso negócio né, na nossa academia especificamente, é que a gente coloca o ser humano em primeiro lugar. Então, como o Tomás colocou, a gente tem aí técnicas do tipo Lego Serious Play, que é uma coisa assim, fascinante. Pena que agora com a pandemia a aplicação está bastante restrita, mas é fascinante como as pessoas, né, baseado numa atividade lúdica, conseguem se encontrar aí e entender o seu engajamento. Quando a gente fala em automação de processos, a gente está falando aí de ser humano, né? E a gente, quando começa a falar de ser humano, a gente começa a falar também de níveis neurais, né? Não sei quantos conhecem um pouco disso, eu também não sou especialista, mas eu destaquei desses níveis neurais, que são 7, eu destaquei 2. Um é a crença e a outra é a identidade. Então, quando a gente chega para automatizar um processo, é muito comum a pessoa falar: esse processo não tem como ser automatizado, porque fui eu que melhorei esse processo, só eu sei fazer esse processo. Então, ela tem uma identificação com aquele processo que vai além da técnica, né? E isso não é uma coisa saudável para o ser humano. Você não deve se identificar com o processo, você tem que se identificar com o seu trabalho, com o seu conhecimento, né? E a identidade também tem a ver com isso. A pessoa acaba, né? É muito comum as pessoas falarem: eu sou o fulano da empresa tal. Quando ele sai da empresa, ele não tem identidade, né? E as pessoas dentro da empresa, quando elas fazem um processo, eu sou aquela pessoa que faz aquele processo que acontece lá que vocês estão vendo. Então, essa identificação também não é a forma correta de ser humano como ser humano ser. A robotização está acabando com os robôs. Exatamente, os robôs, a gente tem os robôs humanos. Então, né, até pegando o ser humano normal, como diz o Tomás, acho que tem muito espaço. Agora, aqueles que nasceram para ser robô, eles têm uma jornada pela frente, que é o que a gente pretende despertar com o nosso curso de agente de automação dentro da academia. Ok, só para fechar, até porque a gente começou uns 5 minutinhos depois das 7, o Luiz colocou uma questão aqui, que seria a dificuldade das novas gerações de analisar um conjunto de variáveis de forma sistêmica, restringindo o debate. A IA não vai piorar este cenário? Enfim. Eu acho que o que a gente vai ter, né, e essa é uma excelente pergunta, né, porque se debate muito sobre o viés da inteligência artificial nessa parte específica de análise de dados, essa capacidade analítica, mas o que eu vejo aí em termos de aplicação, algumas aplicações de inteligência artificial que a gente tem visto, é que essa inteligência artificial ela permite com que a gente agrupe dados e separe dados com uma velocidade muito grande. Então, o que significa, e com uma consistência também impressionante, o que significa isso na prática? Que apesar da inteligência artificial estar lá e ela dá algumas predições, se você não tiver o ser humano e a experiência dele em poder entender o que significa aquela agregação de dados ou aquela segregação de dados, a gente vai ter dificuldade. E concordo, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje de formar analistas, né?
E isso realmente é uma coisa que a gente vai ter que brigar aí no mercado, né, com as universidades, para que elas comecem a formar, né, e mostrar a importância da análise para o formando, em todas as áreas, seja ele uma pessoa que vai trabalhar sem ser na área técnica, efetivamente, ou sem ser na área administrativa, todo mundo vai ter que ter essa necessidade de análise e senso crítico bastante aguçado. Uhum. Bom, última pergunta, vou juntar a minha com a do Luciano, que é sobre a sua... Qual a visão, sua visão de valor? Eu só contextualizaria assim, qual que é o valor que você vê no serviço de robotização de processo aí que você expressa? Como que você definiria? Eu defino isso como a assinatura da LVR Robotic, né? Ela é robotização para a liberação de talentos. Então, quando a gente começa a falar em valor, eu penso exatamente no ser humano. Eu estou liberando os talentos do ser humano para que ele não fique ali única e exclusivamente preenchendo planilha e analisando gráfico. Eu estou dando para ele a oportunidade de trabalhar com uma capacidade numérica muito maior, com um volume de dados muito maior, e trazer essa capacidade de análise que eventualmente estava na mão de um superior para a mão dele. E esse superior também vai ter que ter um upskilling, um reskilling, porque ele vai trabalhar com uma quantidade de informações gigantesca. E tudo isso se transforma em quê também? Em valor para o cliente final. É isso que a gente tem visto aí, né, com os serviços ditos disruptivos. É exatamente isso, a gente está gerando valor para o consumidor no final, né? Além de estar liberando talentos dentro das empresas. Muito bom, Mauro, um prazer falar contigo. Igualmente. Agradecer a todo mundo aí que está assistindo e dando as suas contribuições com as perguntas, muito bom. Sim, espero... se tiverem mais perguntas depois, de Maria, recaminha para mim, eu terei prazer em responder. Ok. E espero revê-lo. Não, eu também espero. Eu acho que é uma conversa assim bastante agradável, né? E a gente tem espaço aí para mostrar, né, onde todo mundo, né? Vocês que são na área da universidade, quanto vocês têm de espaço aí para crescer aí em termos de preparar os nossos jovens para esse novo mercado, assim como, né, o Luciano colocou, trazer um pouco mais da visão de mercado, das necessidades de mercado, para que a gente tenha esse casamento entre profissional e mercado. Muito bom. Sucesso, Mauro, sempre. Igualmente, também sucesso na sua pesquisa, eu espero ter colaborado aí, ter trazido para você aí alguns argumentos novos para sua pesquisa. E coroando aí, né, que eu sei que foi um trabalho longo, de bastante tempo, a gente fez a primeira entrevista lá, acho que foi em 2017 ou 2016. 2017, sim. E, enfim, e agradeço ao Tomás também por essa oportunidade, porque é um espaço aí que ele abriu para que eu pudesse contribuir além daquilo que é o meu dia a dia, né? Isso para mim é bastante gratificante também. Obrigada. Vou encerrar a gravação. Não, isso vai ter um preço. Bota a água